A industrialização chinesa começou no final da década de 50, entre 1957 e 1963, que, seguindo aos padrões da União Soviética, priorizaram as indústrias nas áreas de siderurgia, metalurgia, infraestrutura, mas principalmente na área militar. Porém, não houve grandes avanços devido à baixa produtividade, insuficiência e produtos de má qualidade. Focaram-se então no desenvolvimento bélico para a modernização de suas forças armadas, ao invés de investir em bens de consumo, se tornando assim um dos entraves do desenvolvimento econômico chinês e também devido ao excesso de burocracias. Em 1978, com a morte de Mao Tse-tung e a subida ao poder de Deng Xiaoping, houveram algumas reformas importantes que romperam definitivamente com o modelo econômico anterior, possibilitando assim um crescimento da economia chinesa. Mas houve um evento histórico de grande relevância a ser destacado, que foi o desenvolvimento da bomba nuclear chinesa, que fez com que os Estados Unidos da América, na figura de Jimmy Carter, como presidente em exercício na época, estreitasse os laços comerciais entre Estados Unidos e China. Eis que surge então um modelo de governança bem peculiar, uma simbiose entre o modelo econômico americano conhecido como capitalismo e o regime autoritário e opressor comunista. Uma dessas mudanças foi o fim das comunas, que era a coletivização das terras, que já tinha se provado um método ineficiente e insuficiente para a produção de alimentos. Vale salientar que, devido ao desenvolvimento econômico, muito dele advindo dos trabalhos análogos à escravidão, com cargas horárias absurdas chegando a 18 horas por dia e uma mão de obra quase infinita, devido à densidade demográfica, a China conseguiu baixar seus custos de produção e aumentar drasticamente a qualidade devido principalmente à inserção de agentes do Partido Comunista Chinês, pois a troca de tecnologia é um fator determinante para que as empresas possam operar na China e usufruir dos benefícios da mão de obra barata e que, em contrapartida, beneficia muito ao país, pois assim ela aprendeu a desenvolver seus hardwares e softwares para compor seus produtos que hoje inundam o mercado global. Mas o que isso tem a ver com as tarifas do Trump? Primeiramente, alguns dos benefícios concedidos da China devem ser esclarecidos. Primeiro, a política de isenção de impostos para exportação. Segundo, controle de taxa de câmbio, controlando ou até desvalorizando a própria moeda para suprir o consumo externo, mesmo que isso signifique na diminuição de produtos circulando no mercado interno, assim mantendo o produto sempre competitivo nos países em que são exportados. Terceiro, disponibilidade de infraestrutura, facilitando na logística de empresas, na construção de fábricas com pouca burocracia. 4. Disponibilidade de recursos naturais, o que hoje está escasso entre os países devido a leis de proteção ambiental, em que pese, vale salientar que muitos desses entraves legais há indícios de interferência chinesa, com apoio político e financeiro, através de ONGs e negócios paralelos para que sejam aprovadas leis em benefício de empresas chinesas à exploração de seus recursos e proibindo que outros países o façam, diminuindo a concorrência e criando quase que um monopólio, principalmente na mineração e extração de terras raras. E algumas das empresas indiretamente responsáveis por esse desenvolvimento são Apple, Starship, Starlink, Tesla, Qualcomm, Dell e a General Electric, que produz peças para a área de aviação, energia, saúde e equipamentos militares. Vale lembrar que a China, ao contrário do discurso, não se preocupa nem um pouco com o impacto ambiental. No período da doença chinesa, enquanto o mundo mergulhava em um severo lockdown, utilizando justamente a propaganda do medo e com a ajuda da OMS e da ONU, enquanto a produção mundial parava, a China ganhava rios de dinheiro, fingindo lockdown em determinadas cidades, enquanto em outras regiões as pessoas eram obrigadas a trabalhar exaustivamente para produzir máscaras, produtos de higiene e, é claro, vacinas. E para que isso? E a resposta é muito simples: poder e influência. Por isso, os Estados Unidos precisam frear a China, pois em uma provável invasão na ilha de Taiwan, eles estão investindo massivamente. E aqui vão alguns dados. Os Estados Unidos possuem uma frota de 295 navios de guerra, enquanto a China possui 426, o que é quase o dobro. A China tem entre 50 e 60 submarinos,
enquanto os Estados Unidos têm 67 nucleares. Um exército de 2 milhões de soldados chineses contra 1.343.300 do exército americano. A Força Aérea Americana possui cerca de 13 mil aviões de combate contra pouco mais de 2 mil chineses. Porém, é importante informar que todo esse desenvolvimento acontece em tempo recorde e através de inúmeras estratégias econômicas controversas, como a que você verá nesse vídeo a seguir. Todo mundo acha que Trump está louco por impor tarifas de 145% sobre produtos chineses. Mas, e se eu te disser que por trás desses impostos existe uma estratégia muito mais profunda do que simplesmente taxar por taxar? E se Trump estiver tentando desarmar uma bomba relógio que ameaça não só a economia americana, mas o mundo inteiro? Para entender o que está por trás dessas tarifas, preciso te mostrar algo muito importante. O ano era 2001 e a China entrava para a Organização Mundial do Comércio. Naquela época, o governo chinês fez uma grande promessa: abrir seu mercado interno de bilhões de consumidores para o mundo todo e jogar limpo nas relações comerciais. Parecia um grande negócio, certo? Só que a promessa nunca foi cumprida. Assim que a China foi aceita na OMC, começou a montar um esquema que poucos perceberam. Enquanto os outros países cortavam gastos e ajustavam suas economias para competir de forma justa, o governo chinês bancava, protegia e incentivava suas empresas com subsídios disfarçados de incentivos econômicos. O objetivo? Simples e assustador: conquistar mercados inteiros. A China se transformou no que muitos chamavam de a fábrica do mundo. E isso aconteceu em tempo recorde. A estratégia ambiciosa deles combinava uma mão de obra absurdamente barata, graças à sua população gigantesca e uma escala industrial massiva completamente apoiada pelo Partido Comunista Chinês. Lembra daquela época das falsificações chinesas? Eles estavam por toda a parte. BlackBerry era a versão chinesa do BlackBerry. Samsung em vez de Samsung. Nem o iPhone ficou de fora. O Gufone era lançado como um clone oficial do aparelho da Apple. Mas isso foi só o começo. Com o tempo, as empresas chinesas foram absorvendo conhecimento, às vezes legalmente, outras vezes nem tanto, e começaram a criar seus próprios produtos. O resultado? Uma invasão de produtos chineses ultra baratos nas prateleiras do mundo inteiro. Mas, enquanto os consumidores sorriam com os preços baixos, algo terrível acontecia nos bastidores. Milhões de empregos simplesmente desapareceram. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de empregos industriais evaporaram entre 1999 e 2011. No Brasil, a indústria têxtil foi devastada. E não foi diferente em muitos outros países. Agora vamos avançar para os dias atuais, quando Trump decidiu tarifar o mundo inteiro. A reação foi rápida. Muitos pensaram que ele estava simplesmente louco. Mas, ao invés de receber só retaliações, os países começaram rapidamente a se aproximar do governo americano para renegociar tarifas mais justas. Todos, exceto a China. E quer saber o motivo? A verdade é que a China não está jogando o mesmo jogo que o resto do mundo. Ela criou seu próprio jogo com suas próprias regras. E eu vou te mostrar como eles estão fazendo isso. Quando a crise imobiliária estourou na China em 2020, o país precisou recorrer à única coisa que ainda funcionava por lá: exportar, exportar e exportar mais. O Partido Comunista Chinês investiu bilhões em fábricas, infraestrutura e incentivos para a produção. A ordem era clara: se o mercado interno não sustenta a economia, o mercado externo vai ter que sustentar. Isso criou o que os especialistas chamam de overcapacity. A China passou a produzir muito mais do que o mundo consegue consumir. Painéis solares, baterias, carros elétricos, eletrônicos. Eles inundaram o planeta com seus produtos. E quer saber como eles fizeram para obrigar o mundo a comprar o que não precisa? Com preços irreais, subsidiados pelo governo chinês. Pare para pensar um pouco. Quantas vezes você já comprou alguma coisa vinda da China só porque era baratinho? Talvez você nem precisava daquele produto, ou ele nem era tão bom assim.
mas você aproveitou para comprar porque o preço estava atraente. Agora imagine isso em uma escala global. Consegue ter uma ideia da magnitude desse problema? E o mais impressionante é que isso é só a ponta do iceberg. A China não só inunda o mercado com produtos baratos, como também desenvolveu métodos incrivelmente sofisticados para driblar qualquer tentativa de controle. Vamos pegar o exemplo do mel. Sim, mel de abelha mesmo. Lá em 2001, os Estados Unidos já estavam percebendo os impactos da China em sua economia e resolveram impor tarifas mais altas sobre o mel chinês para proteger seus produtores locais. Parecia uma medida eficaz, certo? Errado. A China deu o seu jeitinho e simplesmente começou a enviar seu mel para países como Vietnã e Índia. Lá, o produto passava por um processamento mínimo. Às vezes, só trocavam a embalagem e pronto. O mel chinês agora tinha selo Made in Vietnam ou Made in India. Com essa nova identidade, o produto entrava nos Estados Unidos pagando tarifas muito menores. Esse esquema ficou tão conhecido que ganhou até um nome técnico: Honey Laundering, lavagem de mel. E não pense que isso é exclusivo do mel. A China utiliza essa mesma estratégia, chamada de transbordo ou transshipment, com praticamente todos os tipos de produtos. Os Estados Unidos tentaram combater isso por anos, mas sempre que fechavam um buraco, a China encontrava outro. Foi como tentar tapar o sol com a peneira. E não para por aí. Você já ouviu falar da provisão de minimis? É uma regra que permite que produtos com valor abaixo de $800 entrem nos Estados Unidos sem pagar tarifas. Foi criada para turistas que trazem lembranças de viagem. Mas adivinha quem se aproveitou mais disso? Empresas chinesas. A Temu e Shein transformaram essa regra em um negócio bilionário. Elas enviavam contêineres cheios para o México e Canadá, onde dividiam a mercadoria em pequenos pacotes de menos de $800. Depois, esses pacotes entravam nos Estados Unidos pela fronteira terrestre, sem pagar um centavo de tarifa. Só no ano passado, mais de 1 bilhão de pacotes foram enviados usando essa brecha. 1 bilhão. E o pior, como esses produtos não são contabilizados como importações diretas da China, eles nem aparecem nas estatísticas oficiais do déficit comercial. É por isso que as medidas de Trump, que muitos consideraram radicais, começam a fazer sentido quando você conhece todo esse contexto. Não adiantava tarifar apenas a China se ela podia facilmente desviar seus produtos por outros países. Era preciso fechar todos os buracos de uma vez. Agora, as tarifas de 145% impostas por Trump estão tendo um efeito devastador. Em Guangzhou, um importante centro comercial da China, pequenas e médias empresas que dependem das exportações para os Estados Unidos estão completamente paralisadas. Na imensa feira de Cantão, que reúne mais de 30 mil empresas chinesas, os pavilhões estão lotados de produtos que deveriam estar a caminho dos Estados Unidos, mas agora se acumulam em armazéns. Fabricantes de eletrodomésticos, batedeiras, aspiradores de pó e outros produtos para casa estão em um limbo comercial. Para você ter uma ideia, muitas dessas empresas têm metade ou mais de sua produção destinada ao mercado americano. Com as tarifas, o preço final desses produtos nos Estados Unidos seria tão alto que simplesmente não teriam como competir. O resultado? Produção interrompida e mercadorias encaixotadas. Em Nanjing, uma fábrica da Volkswagen fechou depois de 16 anos de operação, deixando centenas de trabalhadores sem emprego, muitos sem receber seus salários. Na província de Guangdong, um importante polo de manufatura de roupas, sapatos e bolsas, onde são produzidos muitos dos itens vendidos por lojas online como Shein e Temu, os operários estão trabalhando cada vez menos. O que antes era um trabalho de 14 horas por dia com bom pagamento, agora mal dá para cobrir as necessidades básicas. O governo chinês prometeu enfrentar a guerra comercial até o fim. Mas a realidade nas fábricas e nas ruas mostra uma história diferente.
muitas empresas estão desesperadamente tentando encontrar novos mercados Europa, Arábia Saudita, até mesmo a Rússia. Só que substituir um mercado que compra mais de 400 bilhões de dólares em produtos anualmente não é tarefa fácil. Oficialmente, o governo chinês diz que pode sobreviver sem os Estados Unidos. Afinal, o país tem 1,4 bilhão de habitantes, teoricamente um mercado interno enorme. 大海啊，有风平浪静之时，也有疯狂宇宙之时。没有疯狂宇宙，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。 As autoridades chinesas têm tentado estimular o consumo doméstico para compensar a queda nas exportações. Mas isso não está funcionando como esperado. Grande parte da classe média chinesa investiu suas economias na compra de imóveis apenas para ver os preços desabarem nos últimos 4 anos. Agora, em vez de consumir, eles preferem economizar. Além disso, a China ainda é uma economia voltada para exportação. No ano passado, as exportações representaram cerca de metade do crescimento econômico do país. Segundo o Goldman Sachs, entre 10 e 20 milhões de chineses trabalham apenas na produção de mercadorias destinadas aos Estados Unidos. O país asiático desenvolveu fábricas especificamente para atender o mercado americano, com trabalhadores treinados para essa finalidade. Como explicam os economistas, nós, consumidores americanos, podemos realocar nossa demanda para outros países. Já as fábricas chinesas não podem se mover, estão presas onde estão. E o restante do mundo? Bem, parece que eles estão finalmente acordando. A Comissão Europeia, por exemplo, já aumentou as taxas para carros elétricos chineses e está investigando formalmente os subsídios chineses em vários setores. O Japão tem um plano para trazer de volta parte de sua produção industrial. A Índia está oferecendo incentivos fiscais para empresas saírem da China e se instalarem lá. Até o Brasil começa a discutir, ainda que timidamente, algumas formas de proteger sua indústria nacional da invasão dos produtos chineses. Pela primeira vez em décadas, o mundo todo está enfrentando a China não apenas com discursos, mas com ações concretas. A guerra comercial virou uma resposta conjunta ao redor do mundo. Não se trata simplesmente de colocar impostos em produtos, é sobre redesenhar a economia global para não depender de quem tem jogado sujo por tanto tempo. E se essa tendência continuar, o modelo chinês terá que mudar ou o país vai quebrar. Depois de saber tudo isso, talvez a loucura de Trump não seja tanta loucura assim. Ele tem bons motivos para proteger a economia do seu país. E você, o que pensa sobre esse assunto? Acha que o laranjão está simplesmente louco, taxando o planeta inteiro sem piedade? Ou será que Trump está certo em sua abordagem agressiva contra a China? Me conta nos comentários o que você acha. Uma coisa é fato. Essa guerra comercial vai mudar fundamentalmente como o mundo faz negócios. E todos nós seremos afetados, de um jeito ou de outro. Esta guerra comercial, na verdade, não é sobre impostos. É sobre a dominação do comércio mundial e a sobrevivência econômica do Ocidente nas próximas décadas. E enquanto isso, a China estoca alimentos, desenvolve sua agricultura, sua piscicultura, dentre outras coisas que a tornam mais forte e autossuficiente. Com a nova Rota da Seda, outra forma do Partido Comunista Chinês se estabelecer forte é comprando terras raras em países economicamente falidos, onde eles sabem que há uma cultura de corrupção, pessoas sem sentimento patriótico e com baixa escolaridade, oferecendo oportunidades vantajosas, mesmo que isso condene o país à miséria. Assim, investindo em portos, ferrovias e na infraestrutura, com termos e condições nos quais favorecem apenas a China, enquanto manipula a economia através da compra de políticos, fazendo os chamados lobbies.
para que os estados onde se localizam essas obras sejam impossibilitados de sanar a dívida, assim como um contrato de leasing, que caso a dívida não seja quitada, o responsável pela obra se torna um administrador temporário ou permanente dela, e o pior, tudo legalizado, ou seja, ficam com o valor das parcelas pagas e no final com a posse desses bens. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. E com isso, perde-se parte estratégica e soberana desse território, ou seja, nada impede que toda essa infraestrutura sejam utilizadas para atender única e exclusivamente os interesses da China, e a custo zero, livre de sanções, pois estará tudo dentro da lei. Aliado a isso, devemos lembrar que pode incluir até a presença militar estrangeira para garantir a segurança nesses locais, e assim, aos poucos, o país perderá seus territórios para outra nação, enquanto a nação empobrece, como um câncer, e se alimenta do seu hospedeiro, sugando todos os recursos até que ele morra.